Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo daqui do canal. Então, mais um vídeo aí para você. Bitcoin aqui 83.900 e alguma coisa. Bitcoin ainda está a rondar aqui nos 85 mil a 83, né? 85 a 83,5. Então, Bitcoin está 85 a 83. Então, Bitcoin está a bater nesses marcos aí. E então ainda eu ainda não analisei muito bem se ainda vai dar um dump ou vai dar aí uma subida muito agressiva, ainda não se sabe. Mas o Bitcoin ainda está muito aquilo aí, né? Está muito valorizado, tá bom? Só que para quem a precificação dele, a compra dele está no anual, está mesmo no prejuízo tipo anual de 20%, tá bom? Prejuízo anual de 20%, em 30 dias está nos 4%, tá bom? É um valor muito grande, então o Bitcoin está nessa meta aí. Também não esquecendo aqui da plataforma Seu2, embora aqui esse dia tenho esquecido muito falar um pouco da plataforma. Então, está aqui a plataforma Seu2, plataforma onde você pode ganhar aí valores, completando tarefa, jogando mini-jogo, fazendo trading, essas coisas todas. Então, plataforma muito top. E uma das coisas tá a haver aquela dificuldade, né, na parte de M-Pesa, tá bom? Então, M-Pesa também está a apertar muito aí os cercos para os gateways, tá bom? Os gateways de pagamento aí estão a ser apertados. Então, os provedores, né, de gateway de pagamento, essas coisas estão a sofrer aí aperto, até podem correr risco de ser multado. Por quê? Tem um grupo de pessoas aí, fazem aquelas burlas aí de crédito, né? Vender crédito, recarga, tal. Então, isso está a prejudicar negócios sérios, tá bom? Porque as pessoas, né, recebem, né, ganham os gateways lá nos agentes, nos agentes, né, nas agências de empresa em mola. Então, ganham os gateways. Então, eles tentam também facilitar que outros comerciantes aproveitem, né? Por cima de que aproveitem aqueles gateways. Então, eu acho não é ilícito, tá bom? Se a pessoa fazer boa prática, tipo, isso é uma forma de, essa coisa de inclusão financeira é o quê? É facilitar, tá vendo? Você, tipo, tenta facilitar, você pode ganhar uma porcentagem e tal, é uma maneira que de se ajudar. Eu acredito que até os bancos fazem isso, tipo, se facilitam gateways aí de pagamento, bom, tipo, é assim que funciona o sistema financeiro. Só que o que acontece, tem aquelas pessoas que aí de má fé tentam cometer burla de crédito, que então usa também esses gateways e acabam afetando, né, os provedores, e acontece isso aqui. Então tem isso que está a acontecer. Não sei se o Seu2 vai sobreviver nisso aí. Então, em todo caso, o Seu2 não depende só de empresa e mola, depende também de criptomoeda. Você pode fazer aí depósito e saques em criptomoeda. Mas onde eu posso vender essas criptomoedas? Vende na Binance. Na Binance aí tem agentes de compra e venda. E também falei do Telegram. No Telegram ainda, né, ainda não estudei bem, né, como funciona o P2P de lá, mas você lá pode comprar e vender criptomoeda. Então, olha, não fique limitado com essas coisas, né, de aquilo aí de empresa em mola. Então pode facilitar aí você receber esses valores lá na empresa ou na mola. Então tem essas coisas aí. Então o vídeo de hoje não é para isso, né, só uma forma de falar um pouco sobre isso, como eu falo muito dessa plataforma. Então tinha que tipo, falar isso aí para você. Então eu tô falando para falar sobre os limites. Os bancos impõem limite. Olha, eu já tinha feito um vídeo com título, deixa lá procurar esse vídeo aqui. Eu fiz aqui esse vídeo aqui, falei de Banco de Moçambique, não quero que você compre criptomoeda, e também fiz mais um outro vídeo sempre alertando sobre o Banco de Moçambique. Aqui vamos apelar ao Banco de Moçambique, que retire, né? Retire compra, que é isso aqui. Então, reative aqui para reativar essas coisas. Eu fiz esse vídeo também. Então, eu já vinha alertando sobre isso aí, tá bom? Então, eu já vinha alertando sobre
esse cerco aí, que eu falei até no outro vídeo que o cerco está se fechando. O cerco está se fechando, está aqui. Banco de comerciais autorizado a impor limite aleatório de transações no exterior. Aqui. Os bancos comerciais que atuam em Moçambique podem impor limite de transações com cartões de banco no exterior para seus clientes, além do limite já fixado pelo Banco de Moçambique. Em dezembro de 2025, o BM emitiu um aviso publicado em Boletim da República, onde anuncia a fixação do limite anual dos 6 milhões de meticais nas transações com cartões no exterior. Esta era uma limitação que não existia do regulador do sistema bancário nacional. Eles colocaram essa limitação de 6 milhões. Eu não sei, como eu acabei de falar, né, sobre entrada e saída. Eu não sei se eles vão juntar tudo isso aqui e começar e juntar todas essas transações que você vai receber. Se você vai receber, então vão juntando e vai sair esse limite dessas transações. Então não sei. Então tem essa limitação que eles estão a colocar aí para transações internacionais. Então aquelas compras, se você comprar alguma coisa com cartão, se você receber um valor aí na tua conta do estrangeiro, essas coisas todas, porque tem aquelas pessoas que recebem valores do PayPal via cartão, então tudo isso aqui, misturando todas essas transações durante o ano, se bater 6 milhões, aquilo aí você é congelado, não vai fazer mais nenhuma transação internacional, só você poderá fazer transações internamente. Acho é isso, né? Eu acredito que é isso aí. Em algum momento eu não sei. Então, depois disso aí, eles, já que colocaram esse limite anual, o Banco de Moçambique colocou de 6 milhões, fixou. São 6 milhões, pronto, ponto. Tá bom? Então, se o banco comercial, no momento de ir entregar relatório mensal, né, o relatório mensal, e ver que um cliente no mês passado, tipo, sei lá, mês passado ou mês anterior, teve, tipo, já bateu esse teto de 6 milhões, tipo, bateu esse teto de 6 milhões de transferências internacionais, mesmo assim o banco comercial aquilo aí não disse nada, não falou nada. Então o banco comercial vai sofrer multa. É isso, porque essas limitações o Banco de Moçambique só fala, mas ele sempre vai trabalhar com os relatórios que ele vai recebendo mensalmente. Então ele vai perguntar: esse cliente aqui já bateu o teto dos 6 milhões anual de compras, sei lá, de transações internacionais, porque ainda dá a receber multa. Então os bancos comerciais, para não sofrer essas multas todas, elas têm que começar a se precaver. Então, e essa limitação aqui que eles estão a colocar que o banco, isso de limite, né? Os bancos comerciais podem decidir colocar os limites. É uma forma de o banco comercial se proteger, porque muitas das vezes ele pode não perceber que já bateu o teto. Alguma coisa pode acontecer, então ele pode colocar um valor mais abaixo para conseguir bater o teto. É uma maneira de tentar impedir nós individuais de subsair, entende? Tipo, subsair no mercado global, tá vendo? Entende? Porque um indivíduo antes, você aqui em Moçambique, conseguia subsair e tal, com negociações internacionais, recebendo valor, sei lá, nos seus trading, compra de criptomoeda, recebimento e tal. Exemplo, muito dos meus valores, sempre, tipo, quase 90% sempre advieram, né, das criptomoedas. Embora agora decaiu, o mercado não está bom, mas 90% dos valores advieram das criptomoedas. Então, isso acontecia. Nunca bati o teto dos 6 milhões, mas já ganhei certos valores muito mais com as criptomoedas. Então, essa limitação de 6 milhões é um pouco absurda, tá bom? E isso também de dizer que os bancos também podem fixar os seus próprios limites, mas não pode fugir dos 6 milhões. Então, isso também é um outro absurdo. E isso é que os bancos comerciais, eles podem decidir por cara, ver, esse aqui eu coloco limite de 1 milhão. Tipo, agora vão ver cara, tá bom? Se o banco comercial não for com tua cara, se você não ter uma boa lábia de convencer a moça lá, o gerente, sei lá, daquele banco,
teu limite pode chegar até, sei lá, não sei de quanto. Então, isso é uma maneira, primeira coisa, é uma maneira de dizem, né, que é uma maneira de controlar a fuga de divisas, mas eu acho que o cerco está se fechando, tá bom? O cerco está se fechando e isso, se aquilo tipo, meio que se ampliou muito com aquelas manifestações, aquele tempo aí de aquela coisa de política, né? Entende? Vocês sabem disso, né? Então, aquela coisa de manifestações e tal, então começaram a ver, não, esse financiamento está a sair de onde? Quem dá que então, isso para o quê? Quando pessoas de fora, né, começaram a financiar ou a dar algum financiamento a um certo político, sei lá, não sei como, isso aí, se bater o teto dos 6 milhões, se tipo, muitas das vezes os valores estavam a ser transferidos de forma individual, porque se os valores fossem mesmo tipo, numa certa agência, não sei, né? Mas aconteceu isso aí. Então, isso aí que estão a tentar aí. Então, dizem que é fuga de divisas, mas é uma maneira de fechar o cerco, tá bom? O cerco aí no sistema financeiro, a liberdade financeira em Moçambique está sobre isso. Então, a liberdade financeira em Moçambique está sob ataque, tá bom? Então, as coisas estão a mudar muito. E isso aqui no momento pode não refletir tanto assim, mas com o tempo isso vai refletir nos bolsos, tá bom? Então, você imagina, você fez aí transações, está de recebimento, porque isso vai contar aquilo que você está a receber, aquilo que você está a enviar, aquilo que você está a receber, aquilo que está a enviar. Se bater o teto dos 6 milhões, fechou. Você não vai, aquilo aí não vai mais fazer nenhuma transferência internacional, você vai ficar cativo, congelado, sei lá, talvez ir num outro banco, não sei, porque, mas se teu nome está lá, e hoje em dia, tipo, normalmente, com aquela coisa de NUIB, não NUIB, você normalmente tens conta num único banco, você pode ter conta no BIMA, onde, mas normalmente você só tem conta no Banco de Moçambique. Então, eu acredito que o próprio Banco de Moçambique pode limitar aí sua conta de fazer essas transações a partir daquele NUIB. Então, sei lá, não sei se aquele NUIB só serve para ver relatórios ou também pode ser um botão aí de cativar aí, de congelar tua conta para não fazer transações internacionais, tá bom? Então, comprem criptomoeda, tá bom? Então, façam P2P, essa coisa de fazer aí transferência no estrangeiro, não, burla, pessoal, burla sempre irão existir, vocês vão ser burlados, mas se vocês deixarem de fazer negócio por causa disso, de burla, vamos ficar atrás, tá bom? Países que aquilo que subsaíram são países que confiaram, apesar de burla, sempre confiaram nas pessoas, e por isso são países que estão a desenvolver até hoje. Estados Unidos desenvolveu por causa disso, apesar de burla, apesar de golpes. Quantos golpes que já aconteceram nos Estados Unidos? Vocês viram a maior pirâmide, o maior piramideiro, o nome de pirâmide, o que é essas pirâmides financeiras, não sei qual é aí, não sei qual é o nome, alguém tem um nome, pode comentar aqui abaixo. Então, aquele o maior piramideiro dos Estados Unidos, que mesmo assim Estados Unidos deixou de investir em pirâmide. Fala, tá cheio de pirâmide, embora é para colocar algumas regulamentações, tal, mas está aí, tem Wall Street, o que é? Você investe em qualquer porcaria, mas você sobe, desce, cai. Wall Street naquilo em 2008, muitos investimentos caíram, o dinheiro sumiu, as pessoas pararam de investir no Wall Street. Não pararam, continuaram a investir. Então, apesar de burla, que se você alguém te burlou, deixa, depois não confia mais nessa pessoa, não faz negócio com ele, mas não parem de fazer transações. Compre criptomoeda, compre o USDT, compre Bitcoin. A solução é essa para aqui em Moçambique. Acham a solução é qual? A solução é essa, facilite transações de compra e venda com criptomoeda, seja agenda, P2P, essas coisas todas. E não podemos parar, tá bom? Então essa é a solução. Agora, se nós pararmos por causa disso, olha, se você atingir o limite de 6 milhões, compra criptomoeda. Tem cheio de agentes P2P aí na Binance, e também tem mais outras formas aí de fazer essas compras e venda, tá bom? Então o vídeo de hoje foi mais ou menos esse, para falar um pouco sobre as limitações daquilo dos bancos. Até o próximo vídeo. Tchau.